quero ir com vocês para o texto de João. E aí no texto de João nós vamos ver a sabedoria aparecendo novamente, de uma forma diferente. A gente vai ver a sabedoria aparecendo aí como a palavra, ou o verbo, se você preferir, ou se você quiser, no original, o logos, diz assim, no princípio, João capítulo 1, Evangelho de João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra, ou se você quiser, a sabedoria. Estava lá no princípio. A sabedoria estava com Deus e era Deus. Essa pessoa estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nesse dia 25, que a gente nem sabe se é o dia 25, mas foi um dia, e felizmente a gente tem um dia para fazer essa lembrança, essa celebração, é o dia em que nós celebramos o nascimento de Jesus. Mas não é o nascimento do Filho, porque o Filho não nasce, o Filho é. É importante que a gente guarde isso. Quem nasceu foi Jesus, o Filho é eterno. O Filho, que é eterno, num determinado momento, entrou no tempo. A eternidade cruzou com o temporal e entrou. Há um momento, então, em que a sabedoria, a palavra, o Logos, criou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse é o dia do nascimento. É isso que nós celebramos. O dia em que o eterno penetrou o temporal. O dia em que o Filho decide na dança trinitária que vai entrar aqui, não considerando que o ser igual a Deus era algo que ele não pudesse abrir mão. Isso é muito forte. Muito forte. A palavra que está aqui, quando a gente lê, no princípio era aquele que é a palavra, ou dependendo da sua versão, era o verbo, ok? Ou o logos, que é a expressão original, é muito rica, porque não é uma palavra em si, não é o que dá nome às coisas, é algo que tem mais força, mais vida. Por exemplo, quando Jesus termina o que nós chamamos de Sermão do Monte, ele diz assim, quem ouve esse meu logos e pratica é semelhante. Então, olha, todo um discurso anterior é o logos. Quem ouve esse meu logos e pratica é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha, um homem sábio. Quem ouve esse meu logos e não pratica é semelhante a um homem que constrói uma casa sem os fundamentos. Na sequência do texto, isso é muito interessante, na sequência do texto, um centurião, um representante do Império Romano, chega para Jesus e diz assim, Jesus, eu tenho um servo lá em casa que está passando muito mal, muito mal. E Jesus fala assim, eu vou lá. Aí o centurião diz assim, não precisa ir lá, basta um logos seu. Um logos seu é o suficiente. Esse é o logos. Então houve um momento em que o logos se fez carne e habitou entre nós. Nesse momento, ele abre mão de todos os seus atributos, ele abre mão, porque ele não considerou que isso era algo que ele não pudesse abrir mão, então ele abre mão da sua onipotência, da sua onipresença, da sua onisciência, e é bom que a gente lembre isso. Quando Jesus nasce, não é o Filho que nasce, quando Jesus nasce, ele nasce e ele estava num lugar no espaço. Enquanto Jesus estava em Samaria, ele não estava em Jerusalém, ele não estava em dois lugares ao mesmo tempo. Quando Jesus estava entre os homens, ele não sabia de todas as coisas. É importante que a gente tenha noção disso. Quando Jesus estava entre nós e operava os milagres que ele não operava porque ele tinha poder, ele operava porque era ungido pelo Espírito. Lucas deixa isso muito claro. Então Jesus abre mão todo o seu poder, da sua onipotência, abre mão o Filho abre mão de toda a sua onipotência, de toda a sua onipresença, abre mão da sua onisciência e se apresenta entre nós como Jesus, que nasce. E ao nascer, ele é a palavra, que ganha forma e habita esse lugar onde nós estamos. E nos ensina muita coisa, muita coisa. Por exemplo, quando Jesus está aqui,
Quem é que está aqui? Isso é muito rico. A expressão que Paulo usa é a seguinte: Deus estava em Cristo. Entenderam? O próprio Deus está em Cristo. E quando Deus está em Cristo, ele tem um objetivo: a reconciliação. Quando Deus está em Cristo, ele tem um ministério, que é também o nosso, que, por incrível que pareça, não é de quem traz a paz, é de quem reconcilia. E é bom a gente pensar nessas coisas quando a gente está vivendo um dia de Natal, porque esse agora é o nosso ministério. O ministério que era o de Jesus, o Filho, passa agora a ser o nosso, os filhos. O ministério que era do primogênito passa a ser agora o ministério de todos nós, os que viemos depois. Qual é o nosso ministério? O ministério da reconciliação. A reconciliação de todos nós, uns com os outros, a reconciliação de todas as pessoas no que depender de nós com o próprio Deus. Então, no momento em que a eternidade penetra o tempo, no momento em que a palavra se faz carne, há um objetivo: de que os homens se reconciliem com o seu Criador e consigo mesmos. Essa é a dança, né? Essa é a coreografia, esse é o movimento, né? E é isso. É tão rico isso, né? A gente pensar que é uma dança. Quando a palavra de Deus diz que a sabedoria dançava, e é uma pericorese, então não é uma dança de roda, é uma dança em roda. É como se Deus estivesse com a sua dança definindo o perímetro, ou seja, fora dessa coreografia, todo mundo está fora do ritmo. Então Deus definiu os limites da virtude. Então é tão fantástico isso, Cláudio, porque, presta atenção, porque a palavra de Deus diz que ele é a porta pelas quais as ovelhas entram e saem. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração aqui, que é redentor. A eternidade entra no tempo para introduzir o tempo na eternidade. Agora, o tempo só faz sentido porque ele está no perímetro da eternidade. O seu tempo só vai fazer sentido se ele estiver dentro da percepção e do universo da eternidade. Se você não colocar o seu tempo, que foi visitado pela eternidade, na dimensão da eternidade, você vai fazer tudo com pressa. Como se você dependesse do tempo e não da sabedoria. Então, quem tenta ganhar tempo é porque não tem a sabedoria que salva o tempo, que não pode ser perdido. Então, o tempo não pode ser perdido, por isso mesmo ele não pode ser ganho, mas ele pode ser desperdiçado. Eu não vou perder o tempo, porque ele continua o mesmo, ninguém vai interferir no tempo, ele está acontecendo independente de mim. Então, quando a eternidade entrou no tempo, transformou o tempo numa coisa eterna. Então, agora eu consigo perceber o meu tempo, porque eu tenho conhecimento da eternidade. Então, se você tiver o conhecimento da eternidade dos seus filhos, você nunca vai ficar ansioso quanto ao tempo deles, amém? Aleluia, amados. Glória a Deus. Acabou, mãe. Então, eu quero te falar uma coisa séria. Seja uma pessoa mais séria, que você vai ser alguém muito mais alegre. E você só não consegue ser alegre porque você está tentando ser uma pessoa divertida. E uma pessoa divertida é uma pessoa distraída, porque a diversão é uma forma de você se distrair quanto ao verdadeiro sentido da vida. Então, porque você anda procurando distração, e uma distração que te dará felicidade, você não é sério o suficiente para viver alegre o tempo todo. Porque se você fosse uma pessoa mais séria, você era constantemente uma pessoa o quê? Alegre. Glória a Deus. Porque você não ia ter tempo perdido procurando distração. Aleluia. E você ia dançar a dança da eternidade. E aí todo o tempo da sua vida faria o quê? Sentido. E você não estaria ansioso tentando salvar o que não pode ser perdido, mas pode ser conhecido. Então Deus nos deu um tempo de conhecimento e as pessoas estão tentando salvar uma coisa que não era para ser salva, era só para nos reconciliar. Portanto, quem conhece a eternidade, um dia é como
1000 anos. E 1000 anos como um dia. Isso é tempo e eternidade dançando juntos. Então, a pericorese, a coreografia, como é que eu posso transformar uma coisa tão rápida numa coisa tão eterna? E como é que eu posso transformar uma coisa tão eterna numa coisa tão rápida? Glória a Deus, amados. Eu vou te provar. Presta atenção. Que vai ser muito rápido, mas ao mesmo tempo vai durar uma eternidade. Quem quer ver a eternidade aqui? Rapidamente. E se você não prestar atenção, você perdeu o tempo da sua eternidade. Vem cá, Arthur, segura o microfone para mim. Vem participar de uma dança. Vem cá dançar comigo. Dançar com um homem bonito desse, né? Você era um menino, gente. Eu vou fazer você pagar esse mico. Você era um menino. Ó, presta atenção. Porque Jesus falou o seguinte: quem não prestou atenção na dança, saiu do ritmo. E é rápido. Só isso. Quem não aprende essa dança nunca vai discernir a eternidade. O pão nunca foi para ser comido. A pericorese, o perímetro da comida, era o quê? Se a sua família não vê você fazendo isso, se sua família não vê você fazendo isso todos os dias, não adianta. Tudo o que você der para os seus filhos, se ele viu você dando para corrompê-lo, para você dançar sua própria dança livre dele, se isso aqui não for alguns segundos gastos na partilha, não adianta melhor de todas as coreografias. Não adianta. Não adianta o dinheiro que você está tentando gastar para salvar o futuro deles, se no presente deles ele não viu você sentar e fazer o quê? Repartir o seu pão. E eu vou ler para você. Pode sentar lá, muito obrigado. Você está achando que eu estou brincando? Que a sua falta de alegria é porque a gente não leva a vida a sério? Presta atenção. A mesa que vocês andam comendo, a mesa que vocês estão comendo, 1 Coríntios capítulo 11, quando vocês se reúnem para comer, não é a mesa do Senhor que vocês estão comendo. Ora, amado, se não é a mesa do Senhor que nós estamos comendo, é a mesa de quem? É a mesa de quem, amados? Amado, não tem várias mesas, não. Só tem 2 mesas. Ou nossa família está comendo na mesa do Senhor, ou ela está comendo na mesa dos demônios. Ou a comida que nós estamos oferecendo para a nossa casa conduz à vida, ou a comida que nós estamos vendo na nossa casa conduz à morte, porque está carregada de veneno mortal, de maldição. A mesa que vocês estão comendo não é a mesa do Senhor, não é a pericorese, não é a coreografia. Não está dentro da dança que a sabedoria dançou enquanto Deus criava. Enquanto Deus criava, Deus estabeleceu um limite.
um limite onde haveria um encontro do tempo e da eternidade. E aí, beleza. Então agora eu tenho paz com o tempo porque eu conheço a eternidade. E eu tenho responsabilidade com a eternidade porque eu conheço o tempo. Então eu não sou irresponsável com a minha eternidade porque eu tenho um tempo. Eu tenho um tempo, amados. Às vezes muita gente fala assim para mim, vai um pouquinho mais devagar. Não posso. Vou explicar para você porque eu não posso ir mais devagar. Porque eu tenho um tempo. Eu tenho um tempo, amados. Eu sei o que Deus colocou no meu coração para entregar. E eu tenho um tempo para entregar isso. Não estou com pressa. Mas também não quero ir o quê? Devagar. Eu não quero dançar fora do ritmo. Eu não quero sair fora da minha pericorese, da minha coreografia. Descubra a sua coreografia. Amém? Glória a Deus. Não sou eu que imponho isso. E aí ele está dizendo o seguinte: quer comer a mesa do Senhor? Porque a mesa que vocês estão comendo não é a do Senhor. Por quê? Porque vocês sentam nela para comer e beber. Vocês estão desprezando a igreja de Deus. E quando eu desprezo essa mesa e essa coreografia, é tão grave o que Paulo está dizendo lá, Cláudio, que ele está dizendo assim: quando vocês fazem isso, vocês tornam a vida de quem não tem nada ainda pior. Porque pior do que comer depressa ainda é fazer filantropia, sem colocar a pessoa na mesa. Porque nunca foi a comida. Não incluir as pessoas na nossa relação, repartindo com elas apenas comida, é a mesma coisa de colocar o piste no coxo de uma gaiola. É dizer que nós queremos um passarinho bem alimentado para ele continuar cantando, fazendo malabarismo, mas lá, separado da gente. É só para nos entreter. E é isso que muitas vezes nós estamos fazendo. Ensinando lá o que não tem nada, a nos entreter a partir daquilo que a gente dá para ele comer. Ou aprendendo a operar um computador, ou aprendendo a tocar uma música, ou dançar uma dança. É humilhante. Não é essa dança. É humilhante. É humilhante entregar um frango para poder ter direito de comer um peru. É humilhante. É humilhante transformar um frango assado na alforria de um peru. Não tem condição. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Não, mano. E aí Paulo continua, ele está dizendo, olha, essa não é a dança. E eu vou elogiar vocês por causa disso? Certamente que não vou. Então, quem está pegando pesado aqui não sou eu não, nem o Cláudio, é o Paulo. Ele é que veio aqui para nos ensinar o quê? A dançar, irmão. Paulo, professor de dança. Ele nem sonhava. E ele diz assim, ó, é por essa causa, sabe essa pressa de comer? Sabe essa pressa da coreografia errada? Sabe essa pressa que dessignificou a dança? E virou isso aqui a dança da comida e não a dança da partilha? Ele diz assim, ó, essa é a causa... O trem foi lá para outro rumo. Mas tem tempo que eu vou ler, para não fazer nada depressa. Essa é a causa porque há tantos entre vocês fracos, doentes e moribundos. Não responsabilize um vírus. Não responsabilize uma bactéria. Não responsabilize uma coronária entupida pela morte prematura das pessoas. Não existe morte prematura, a não ser que a pessoa não tenha cumprido o seu propósito. E só tem um jeito da pessoa não ter cumprido o seu propósito, é se ele não dançou toda a coreografia. Então o que está matando as pessoas é porque nós não estamos dançando a dança.
Porque, caso contrário, elas não estariam morrendo o quê? Fora do tempo. Sabe por que a gente tem a sensação de que alguém morreu fora do tempo? É porque nós não estamos dançando a dança da partilha. Nós estamos dançando a dança da comida, do direito, de quem tem possui, não de quem reparte. Se a gente dançar a dança da partilha, ninguém vai morrer prematuro, ninguém vai partir antes da hora. Fala aí pro seu irmão, na coreografia da mesa, ninguém parte antes da hora. Todo mundo parte conforme a coreografia, dentro da pericorese divina da sabedoria. E se existe essa sensação, é porque nós estamos matando os nossos filhos depressa. Estamos ensinando eles a preocupar com o futuro, em vez de conhecer o tempo no eterno e o eterno no seu tempo. Glória a Deus, amado. Seja um pouco mais sério e você vai viver bem mais alegre. Seja menos distraído e você vai ter mais alegria. Leve sua vida mais a sério, para que o povo não tenha que conviver com o seu rancor, com a sua mágoa, com o seu torpor, com a sua indiferença, com a sua frieza. Seja mais sério e, consequentemente, mais alegre, mais intenso, mais verdadeiro, dançando melhor a coreografia que Deus quer que você dance. Não saindo fora dela só porque você encheu a paciência, só porque ela não te diz respeito, saindo da mesa quando era hora de ficar. Por que você sai da mesa quando era hora de ficar? Porque acabou a sua fome? Resolveu o seu problema? Pois agora é que era hora de dançar. Dançar com quem não sabe. Vai dançar hoje, irmão. Vai fazer a dança da partilha, gerar memória nos seus filhos. Com que ritmo você tem sentado à mesa com seus filhos? Eu e o Cláudio estávamos conversando sobre isso. Vou contar um testemunho do Cláudio agora, porque tem mais gente, e eu contando não fica tão ruim para ele. Porque na outra reunião tinha menos gente. Aí ele teve mais coragem, agora com mais gente, o risco disso... Não, o risco disso virar outra coisa é maior. Ele falou assim que ele não tinha a menor simpatia pela Lana, ele olhava a Lana assim e tinha muita dificuldade com ela. Não foi isso que eu disse. Fala aí, deixa eu contar. Vamos, fala aí. As palavras exigem cuidado. Deixa eu contar. Exato. Direitinho. Tá vendo? Ó? Eu fui lá e coloquei um tom, uma nota na hora lá, eu desarmonizei, né? Fala aí, Cláudio. Já tem tempo que a gente anda muito próximo, né? Já tem muito tempo que a gente anda próximo, porque apesar do ponto de vista temporal não ser tanto tempo assim, a intensidade faz com que seja muito tempo. E no início, bem no início mesmo da nossa caminhada, sabe aquelas coisas de não ter afinidade? Todo mundo tem isso, né? Eu olhava para a Lana e falava, não é bem do meu jeito, não, da minha... E aí duas coisas aconteceram, duas coisas mexeram completamente comigo. E aqui faz sentido a gente comentar. Por isso que eu estou trazendo de volta esse assunto. Faz todo sentido a gente comentar que, numa reunião, eu vivi, falo para vocês com muita tranquilidade, eu vivi aquela experiência que os dois discípulos no caminho de Emaús viveram com Jesus. Quando eu vi a Lana, e eu tenho que assim, até me segurar para não ir longe demais, quando eu vi a Lana partindo um peru numa festa de Réveillon, do jeito que ela partia e repartia aquilo, toda a minha visão da Lana mudou. Isso não significa dizer que a gente combine em tudo, mas eu vejo a filha de Deus lá, e aí eu enxergo o tamanho da família. E agora, mais recentemente, aconteceu a mesma coisa ao contrário. Tinha uma amiga nossa, né, que tinha a mesma coisa comigo, né? Cláudio, não ia com sua cara. Aliás, isso não é muito difícil, não. Essa é uma história repetida.
Aliás, até aproveitando para abrir um parêntese aqui, se por acaso eu encontro com alguns de vocês na rua aí, não cumprimento, é que eu sou ruim de serviço mesmo, viu? Eu sou, assim, ruim de memória, ruim de mentalizar as coisas. E aí eu fico com medo de sair cumprimentando todo mundo também, né? E passar por um doido desvarrido aí. Mas aí essa amiga nossa, na mesa, no partir do pão, ela falou exatamente a mesma coisa. Ela falou: Cláudio, eu imaginava que você fosse outra pessoa. Não significa dizer que eu tenha mudado ou que a gente ficou mais afim, mas ela enxergou o filho, né? Essa é a grande, esse é o ponto. Porque, amados, deixa Deus ministrar o seu coração. Sabe a palavra que Jesus usou para celebrar a ceia? E às vezes a gente está pensando que a ceia, tá vendo, é para comer e não para compartilhar a vida. Sabe qual é a palavra que era usada para celebrar a ceia? A mesma palavra que define a intimidade de um casal quando eles coabitam. É isso que significava receber o pão. É como você receber dentro de você a semente de uma outra pessoa que vai transformar a essência de quem você é. Isso é científico. Sabe aquele pão que o Arthur acabou de comer? Sabe esse pão? Ninguém nunca mais tira ele de você. É cientificamente agora impossível tirar esse pão de quem você é. Sabe o que você está vendo aqui? Leite materno com 66 anos de idade. E o povo ainda fala que leite é perecível. Acabou. Porque quando você come o pão, você é o pão que você comeu. Ele vai entrando por todas as suas células. Não tem jeito mais de partir você e tirar aquilo que o pão é de dentro de você. Não é o que você come. É quem você se torna. A música que os judeus cantavam na Páscoa, porque os judeus tinham livros específicos para cada fase, né? Então, por exemplo, na festa das cabanas era comum que os judeus se reunissem para ler um determinado livro, que era Eclesiastes. Na Páscoa, quando Jesus canta um hino com os discípulos, muito provavelmente, se não cantou, ele leu, por incrível que pareça, Cantares, porque Cantares era a literatura íntima, da Páscoa. Na Páscoa, de um casal íntimo. Para quem não sabe, é a história de um homem e de uma mulher, né? Amado, pega isso aí, leva para sua casa, porque tá vendo, não é você comprar comida para o seu filho, é ele comer de quem você é. Se aquilo que você está pondo na mesa é uma forma de você se poupar, você está enfiando maldição na vida da sua família. Se o que você põe na mesa é para comprar o direito de continuar sendo quem você quer, você está amaldiçoando seus filhos. Eles estão comendo veneno. Se eles não estão comendo você, eles não têm que ser feito do que você tem, eles têm que ser feito de quem você é. Eles não têm que representar o que você possui. Eles têm que representar os valores que você carrega. Fica sem nada e dê sua carne para eles comerem. Seja incapaz de comprar uma camisa e fala: filho, de fome você não vai comer. Eu faço um bife de mim. Porque é isso que Jesus fez. É meu corpo. E quem não comer de mim não tem parte comigo. Se as pessoas estão comendo do que você tem, do tempo que te sobra, mas não estão comendo de você, se não está custando você na sua entrega, então isso é maldição, isso é veneno. Faz uma degustação à cega na sua casa. Você gosta de vinho? Vou desafiar você. Você quer ver todo o vinho que você servir na sua casa ficar bom e o melhor vinho que o cara já tomou? Explicar. Você vai lá e faz uma degustação à cega pro cara. Pega os mal bacana, conhecedor de vinho, e dá para ele um vinho à cega. E elogia bastante. Fala que o vinho é bom.
que é o melhor vinho que você podia oferecer. A cego, não deixa ele ver rótulo, não. Porque o povo, depois que vê rótulo, você entrou na maldição. Aí é desgraça. Aí é marca. Aí você vai comparar Chanel com Christian Dior, acabou. Aí é o inferno. E aí é que entra essa falsificação, porque rótulo, meu filho, rótulo cola em qualquer porcaria. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Aí faz uma degustação a cega e elogia. Aí o cara vai tomar. Quem quer aprender aqui hoje a transformar água em vinho? Você não quer aprender? Ser como Jesus? Quem quer ser como Jesus e transformar água em vinho? Quer aprender? Eu estou falando sério. Te ensinar a transformar água em vinho. Água é uma coisa que não tem cheiro, não tem cor e não tem sabor. Mas se ela passar por você e transformar a sua vida, se a primeira pessoa a ser transformada for você, porque você bebeu da água da vida, você é fonte dessa água, através de você, ela vai passar a ter cheiro, porque nós somos o perfume de Cristo. Ela vai passar a ter cor e ela vai passar a ter sabor. Aí agora você dá esse vinho pro cara, e nem que seja por educação, ele vai elogiar. Você já transformou o cara, porque ele está sendo pelo menos educado. Elogiando um trem ruim, que se ele visse o rótulo ele ia poder feito, mas agora que ele não viu o rótulo é você, ele tem que no mínimo respeitar você e elogiar, afinal de contas é o seu melhor. Então ensina ele a pelo menos ser educado, comer um pãozinho, uma broa mais ruim. Amém? Amém, mano? Fala lá que o pão de queijo é o da avó, igual o da minha avó que tinha cravo. Onde já se viu pôr cravo no pão de queijo? Mas aquilo era memória afetiva, nunca mais esqueci o pão de queijo da minha avó. Não põe cravo nos meus, mas o dela tinha cravo. Glória a Deus, né, mano? Aleluia. Posso ouvir um amém? Sua cor, seu cheiro, seu sabor, compartilhado na sua pericorese, na sua coreografia, porque o Senhor te dotou disso, de virtude para ser repartido. Glória a Deus. Faça isso hoje. Prepara uma mesa. Mas não adianta ser uma mesa cara se ela não é você. Faz uma mesa lá e seja você. Amém? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pega uma toalha de papel, sabe aquelas toalhas? Você não tem um guardanapinho, eu sei que tem, mas eles tal. Pega a toalhinha de papel. Pega uma caneta Bic, todo mundo tem um rolo de toalha de papel. E uma caneta Bic, você dá conta. E desenha. Sabe aquele desenho? Uma bola, um pauzinho. Dá para desenhar uma pessoa. Com 5 pauzinhos, uma bola. Mas faz alguma coisa que diz para as pessoas que você ama que é você. Que é você. E não o dinheiro que você pode gastar. Pelo amor de Deus. Faz uma mesa que seja uma dança, que tenha perfume, que tenha cor, que tenha cheiro. Em nome de Jesus, mas gera uma memória. Faz alguém comer de você. A virtude. Abra mão da sua onipotência. Não serviu nem para Jesus. Abra mão de querer ser onipresente. Você não vai ser a mãe onipresente. Desencana. Desencana, mamãe. Desencana, papai onipotente. Desencana, mamãe onipresente. Desencana, casal onisciente. O casal é tão onisciente que fica uma disputa entre o marido e a mulher, qual é mais onisciente dos oniscientes. Tá assim por causa de você. Porque se você fosse onisciente igual eu, ele não tava assim. Eu é que sei o que era bom para ele, você nunca deixou.
dois oniscientes brigando, disputando a onipresença e a onipotência. Você nunca viu isso, mas aqui em Goiás acontece. A briga dos oniscientes. Não, amados, são as virtudes: amor, paciência, longanimidade, benignidade, bondade. Amém? Vamos receber a ceia agora.